do Vale Flash, e também você ligado na jornada esportiva da Princesa FM, e também você ligado no site da FAP, www.fap.br. Estamos começando mais um Papo Aberto, hoje aqui conosco o técnico Mosca, que é o técnico de vôlei da equipe da FAP, ele que veio de Santa Catarina. Tudo bem, Mosca? Tudo tranquilo. Estamos aqui com o técnico Mosca para conversar um pouco sobre o vôlei aqui da cidade. Mas antes, Mosca, eu quero que você fale um pouco sobre a sua trajetória, né? Você que veio de Santa Catarina aqui para nossa cidade. Eu comecei cedo, né? Porque eu tentei ser jogador de vôlei e tal, mas como eu sou muito baixinho, tenho 1,72 m, só vi que não ia ter muita oportunidade no vôlei. Então, o meu treinador, eu tinha um treinador que eu gostava muito dele, daí por isso eu resolvi fazer educação física e tentar ser um técnico de vôlei, já que eu não ia conseguir ser atleta, tentar ser técnico. Então lá com 16 anos, mesmo antes de eu começar a faculdade, eu já brincava de ser técnico das equipes menores do próprio colégio, né? E aí comecei a pegar gosto pela coisa, aí fiz um monte de curso, né? De vôlei, quase todos os cursos de vôlei que a CBV oferece eu já fiz, né? Técnicos em todos os níveis, né? Eu tenho pós-graduação em vôlei, eu fui bem a fundo no negócio de vôlei. Daí surgiu a oportunidade de trabalhar numa cidade lá em Santa Catarina com feminino, né? Eu comecei com feminino, e daí depois continuei na Intelbras feminino, e depois fui para a Intelbras, que era uma equipe da Superliga, que agora não tem mais, masculino, mais nas categorias de base, até que chegou a oportunidade de eu trabalhar na Unisul, com o Zé Roberto, com o Giovanni. Então eu tinha a oportunidade de trabalhar durante 2 anos. Aí a Unisul saiu de Florianópolis, foi para Joinville, e agora tá, né, não é mais Unisul, era Tigre. Isso, era Tigre, né? E agora tá aqui em São Paulo, né? O Giovanni veio trouxe a equipe para São Paulo. E eu trabalhei lá por 2 anos. Quando acabou o projeto de Florianópolis, eu fiquei sem time e tal, mas aí eu trabalhei com a seleção catarinense, fui técnico da seleção catarinense, fui campeão brasileiro, né? Em 2007, lá em Maceió. E aí fiquei 1 ano desempregado, trabalhei com uma equipe feminina na Liga Nacional por convite, mas foi muito rápido. E aí surgiu o convite de eu vir para Pinda trabalhar com a equipe aqui, né? Do João, do Euclides, surgiu o convite deles e tá legal, a cidade é bacana, o time é bom, né? Pode melhorar, mas o time é bom. Foi assim que eu comecei no vôlei e por aí vai. E esse time que tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Juvenil, né, Mosca? Boa mais ou menos, né? Boa mais ou menos. Digamos que a gente perdeu 2 jogos que não estavam nos planos, né? Que foram 2 jogos em casa até. A gente jogou 3 jogos aqui e perdemos 2, né? Não estava nos nossos planos perder 2 jogos em casa. Mas a gente conseguiu 2 vitórias fora também, conseguimos um resultado interessante contra o Pinheiros, apesar da derrota, que foi 3-2, né? A gente podia ter fechado o jogo, não fechamos. Só que eu acho que essa equipe ainda vai engrenar. Como eu já falei algumas outras vezes, a gente começou um mês mais tarde que os outros, né? Mas agora a gente já está quase alcançando. E tem um pessoal ainda que não chegou, né? Que eu já falei também, que é o pessoal da seleção, que teoricamente se chegar vai dar ainda um upgrade na equipe, né? Lógico, esse pessoal que está aqui pode facilmente conseguir vitória sobre qualquer time que hoje tem no Paulista, né? Só que sempre a gente pode melhorar, né? Então esses jogadores, eles podem vir a melhorar a equipe. Ou seja, esse time aí tem muito futuro pela frente. Tem. Tomara, né? Tomara que tenha. Eu acredito muito no time, né? Eu acredito muito nos moleques, eu acho que todos eles não dão problemas, né? São conscientes daquilo que eles querem, eles sabem que eles estão aqui para jogar vôlei. A gente conseguiu se fechar num grupo e todos eles querem o mesmo objetivo, eles querem ser jogador de vôlei. Então se eles querem ser jogadores de vôlei, eles têm que desde o juvenil, aliás, desde antes, né, desde o infanto, começar a trabalhar para ter uma carreira, se é isso que eles querem realmente. Lógico, nem todos vão conseguir, mas se os que conseguirem, já tem uma base boa de cabeça, pelo menos. Ou seja, quem são os destaques, né? Os destaques dessa equipe da FAP? Falar destaque é bom. Alguns destaques, né? Não, tem alguns, né? Hoje eu poderia dizer que vou dar 3 destaques, então, né? O nosso levantador, né? Que é muito bom, inclusive ele só não foi eleito o melhor do torneio início lá por questão de um voto, mas ele é um dos melhores da posição no Campeonato Paulista. Nós temos um ponteiro, que é o Caio, né? Que está jogando muito bem. Para mim é o cara que segura o time, tá? Ele que é, vamos dizer, ele que é o coração da equipe, né? O Ítalo seria a alma, que é o levantador, e ele é o coração ali. Ele é que está levando a equipe, ele que segura bastante pepino. E tem também o Rafael, que é um meio,
né, que também joga muito bem. Todos jogam, todos têm sua importância na equipe, né? Eu digo que esses aí são os destaques, tem um de cada posição, mas todos esses são destaques. Até o Breno, que é o nosso saída, que foi o melhor atacante de torneio início, foi escolhido o melhor atacante de torneio início, né? E tem os outros da seleção que estão para chegar ainda, que também são destaques, né? Só que como ainda não estão aqui, não tem como falar. De qualquer maneira, é um grande grupo, né? Um grupo com bons jogadores, eles são aqui alunos, no caso da FAP. A maioria estuda, né? Quem quer estudar, alguns chegaram e já estavam em curso, então não conseguiram entrar. Vão entrar agora no meio do ano, né? Mas a grande maioria, quem quer, estuda. Quem quer, estuda na FAP, né? Tem uns que fazem educação física, outros fazem fisioterapia, mas a maioria estuda. Vou pedir uma opinião sua. Para você, Mosca, o que para Pinda representa ter uma equipe no campeonato juvenil de vôlei aqui no estado? Eu acho muito importante, porque é uma cidade pequena, né? Pinda é uma cidade pequena. Então, o envolvimento que pode gerar uma equipe de vôlei é interessante, porque toda a comunidade pode como é que eu vou explicar? Futsal, basquete, então gera uma integração entre a cidade, né, o esporte, a prefeitura. Então é muito importante que tenha essas equipes de base. Inclusive eu também acho que deveria ter um pouco mais de investimento, lógico, eu não sei se tem condições ou não, mas um pouco mais de investimento por parte da própria prefeitura, porque eu acho que não é uma crítica, é só uma sugestão, tá? De incentivo, porque essas outras equipes poderiam disputar o campeonato, né? Infanto, juvenil, jogar o Paulista, essa é a própria equipe juvenil, disputar talvez um Paulista adulto, como disputaram ano passado, né? Só que, né, falta alguma coisinha ainda para ter mais união, mas eu acho muito importante que uma cidade como Pinda, inclusive nos jogos regionais eu tive conversando com o pessoal da Secretaria de Esporte, eles querem, né, ter toda uma mobilização, que eles ficarem em sexto, se eu não me engano, ano passado, nos abertos e tal. Então isso é muito importante para as cidades. Lá em Santa Catarina também tem isso, né, de jogos abertos e tal. E a gente sabe como é que é a mobilização da cidade para esse tipo de competição. É importante. Então, o que falta para Pinda ter um time, né, na categoria profissional seria um pouco mais de incentivo. Um pouco investimento, né? Investimento. É isso que é difícil. Não só a parte da prefeitura, lógico que não. Tá? Eu estou dizendo que a prefeitura, não estou dizendo que a prefeitura não ajuda, pelo contrário, ajuda. Só que se desse, poderia ter um pouquinho mais de investimento para procurar patrocínios, ajudar com o comércio da região, né, com algumas empresas que tem aqui no Vale da Paraíba, e ajudar a buscar recursos para conseguir ajudar não só a FAP como patrocinador, mas outras empresas. A prefeitura podia fazer esse meio campo, entendeu? De buscar outros patrocinadores, não ela, a prefeitura, porque ela tem muitos outros campos né, de interesse, saúde, educação, não é só o esporte. Mas ela podia fazer um meio campo com algumas empresas, que política a gente sabe como é que é. Política é importante, então algum outro meio campo com essas outras empresas para poder trazer mais recursos para as equipes. Não só de vôlei, futsal, voleibol feminino, basquete, todas as equipes. Então os patrocinadores, vamos dizer assim, é uma importância que tem que ter. No caso, nenhuma equipe, vamos dizer assim, no esporte não vai, vamos dizer, a lugar nenhum sem os patrocínios. Não, hoje é complicado. Sobreviver só de sócios, como vive alguns times de futebol, nem time de futebol vive assim mais, né? Só fora do país. Né? O próprio exemplo, o Barcelona, que usa a Unicef não dá nada, mas só vive dos sócios. Né? Só que tivemos uma crise esse ano, uma crise mundial, econômica, que afetou. Né? Então, muitos projetos pararam. Né? Muitas equipes estão com dificuldade de conseguir patrocínio. Futebol é uma exceção, né? Por causa da mídia, né? Que a cobertura que tem. Só que os outros esportes todos estão com uma certa dificuldade de conseguir patrocínio. Mas já está passando, a gente está vendo que está passando. O Brasil não foi tão afetado assim, né? Mas eu acredito que vai voltar a ter mais incentivo. Inclusive o governo federal também, né? Tem lei estadual de ICMS, tem a lei federal do imposto de renda, né? Que tu pode entrar lá para ter incentivo e tal. Que daí as empresas podem vir a tirar 1% do imposto de renda devido e ajudar algumas equipes, né? Tá certo. Estamos conversando com o Mosca, o técnico de vôlei da FAP. Estamos fechando esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas ao técnico Mosca para você ligado na jornada esportiva da Precisa FM, no site da FAP, www.fap.br, e também no nosso site, www.valeflash.com.br.